e vamos ler versículos 3 a 5. E o tema da nossa mensagem é, hoje, as misericórdias de Deus, nomeadamente o conforto que Deus supre nas horas de angústia e de dor. E Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 5, diz: Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Até aqui, irmãos, o tema hoje tem a ver com as misericórdias de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, tem 66 livros que foram inspirados por Deus, e um dos mais pequenos livros da Bíblia encontra-se no Antigo Testamento e chama-se Lamentações de Jeremias. E nós vamos abrir aí, em Lamentações de Jeremias. O contexto ajuda-nos a compreender o que é que aqui está escrito. Este livro foi escrito pelo profeta numa das épocas mais duras, mais tristes e mais difíceis da nação de Israel. Quando a nação foi invadida pelos caldeus, pelos babilônios e pelo rei, neste caso era o rei Nabucodonosor. E nós lemos lá no versículo 22 do capítulo 3, diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ler aqui a partir do versículo 18 para ver o que é que o profeta Jeremias diz. Então disse eu, ou seja, o profeta escreveu depois da invasão, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo, muitas pessoas foram mortas, destruição total, como nós estamos a ver hoje nas imagens de guerra. Versículo 18, capítulo 3. Então disse eu: já apareceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Portanto, entendemos melhor estas palavras, conhecendo este contexto. Israel estava a viver possivelmente os piores tempos como povo, como nação, invadidos, humilhados, destruídos e levados em cativeiro. Nós hoje também vivemos tempos difíceis. Estamos a viver 2 guerras, na Ucrânia e em Israel. Também passamos por tempos difíceis na economia mundial. O emprego não está fácil, muitos atravessam problemas de doença, problemas familiares, e por isso este trecho aqui de Jeremias certamente se pode aplicar a muitos de nós nas nossas situações. E realmente Deus deixou-nos através do profeta Jeremias um excelente livro de ensino sobre as misericórdias do Senhor. Aqui, quando escreveu, Jeremias tinha bem presente a destruição de Jerusalém e o desterro do povo para a Babilónia. Nós vamos aqui ter algumas lições importantes que devemos guardar no nosso coração.
E a primeira está nos versículos 19 e 20. Temos aí o lamento de Jeremias. O lamento de Jeremias. O que é que diz o versículo 19 e 20? Perante a visão e invasão e a guerra, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Quer dizer, perante o cenário, nós temos aqui a lamentação de Jeremias, a sua grande tristeza, a sua grande dor. Não era possível para ele esquecer a aflição, não era possível para ele esquecer a angústia, porque passaram todos os que sofreram a invasão forte e terrível da Babilónia. E por isso ele diz, lembra-te, ele clama ao Senhor, lembra-te da minha aflição, do meu pranto. Jeremias chorou e está a pedir a Deus, Deus, lembra-te, eu chorei na minha angústia, lembra-te do absinto, do fel, a minha alma, quer dizer, o meu íntimo. Certamente isto se lembra e se abate dentro de mim. Portanto, Jeremias estava a passar uma situação difícil, ele e todo o povo. Ele bem sabia que tudo o que por ele e pelo povo de Israel passou, ele sabia que aquilo era fruto do pecado da nação, e ele lembrava-se dos cativos da Babilónia, que foram levados, certamente teriam bem vivas as memórias do cerco, que durou mais de um ano, cerca da cidade, do incêndio, da destruição da cidade. E esta tristeza partia o coração de Jeremias. Portanto, a primeira lição é: Jeremias lamenta. E muitas vezes nós, nas nossas vidas, lamentamos e choramos. E estamos em grande aflição e estamos abatidos dentro de nós. Depois, no versículo 21, aparece a esperança no meio da tristeza. E ele diz, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Quer dizer que a partir do versículo 21, depois dele descrever e de mostrar a sua grande tristeza, a partir do versículo 21, essas nuvens negras começam a dissipar-se. Jeremias vai pôr os olhos no Senhor e começa a surgir a esperança. As nuvens negras começam a afastar-se e a esperança começa a vir. Ou seja, Jeremias entendeu, não vou entregar o meu coração ao desespero. E também nós, irmãos, as coisas podem ser difíceis, e são, mas há outras coisas que podem dar esperança. E no caso de Jeremias, não são as coisas passadas que vão dar esperança, mas é aqui, agora, as coisas que virão no futuro. Vejam o que ele diz aí no versículo 21. Por isso esperarei. Eu vou esperar no Senhor. E a pergunta que nós podemos colocar aqui é: como é que pode o Senhor renovar a nossa esperança? Como é que Deus pode renovar a nossa esperança, impedindo-nos de mergulhar no desespero? Era para isso que caminhava Jeremias. Por isso nós vamos ver agora juntos, todos juntos, com a palavra de Deus aberta, vamos ver a que coisas o profeta se poderia estar a referir quando disse aqui, disto me recordarei, por isso esperarei. Ou seja, Jeremias diz aqui, no meio da angústia, eu vou recordar-me de algumas coisas. E é nessas coisas que eu vou trazer à minha memória que eu vou agarrar-me e vou esperar. Portanto, irmãos, nós também, nas nossas angústias, vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Não vamos trazer à memória o que nos vai
fazer continuar na angústia e no desespero. Vamos trazer à memória as coisas que nós sabemos que nos podem dar esperança no meio da maior angústia. Então, em primeiro lugar, versículo 22, o profeta reconhece o quê? Vejam, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus tem todos os motivos para nos consumir. Ele é um Deus santo e justo. Mas é só por causa da sua misericórdia, vejam, as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Portanto, o profeta reconhece, mesmo que as coisas estejam ruins, é somente pela graça de Deus que elas não estão piores. E nós sabemos que as situações podem ser sempre piores. E às vezes acontece isso. Vem uma situação difícil e nós pensamos, amanhã isto vai melhorar. E no dia a seguir parece que piora. E piora, e continua a piorar. Nós somos afligidos muitas vezes pela vara do Senhor, mas é por causa das misericórdias do nosso Deus que não somos consumidos e que não estamos pior. É o que ele diz aqui. As misericórdias de Deus não têm fim. Então vejam as coisas que o profeta nos ensina aqui. Ele fala aqui da misericórdia divina. E às vezes nós esquecemos o que é isso de misericórdia. Misericórdia é a bondade de Deus. É o seu cuidado por nós, mesmo quando nós não merecemos. E vejam o que é que ele reconhece aqui. Ele reconhece que as misericórdias de Deus, ele diz, não têm fim. São um fluxo constante. Deus tem, uma das características da pessoa divina é que ele é um Deus de misericórdia. Mas é uma misericórdia que diz aqui, misericórdias não têm fim. E é por causa deste fluxo constante da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. O apóstolo Paulo resumiu isto muito bem em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Vejam um apóstolo, um grande servo de Deus, fiel, dedicado, zeloso. Também passou por grandes dificuldades. E ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, há sempre uma esperança. Ele diz, vem tribulação. Sim, mas nem sempre a angústia vence. Ficamos perplexos, mas não vamos desanimar. Somos perseguidos, mas Deus não nos desampara. Abatidos, muito, mas não estamos mesmo no fim. E ele diz, mas não somos destruídos por causa das misericórdias de Deus. E de onde é que vêm as misericórdias? Desta fonte que é uma fonte maravilhosa, que é Deus. Deus é como se fosse um rio que está a fluir dele, neste caso um rio de, vejam o plural, misericórdias. Nós falamos da misericórdia de Deus, mas aqui o profeta fala das misericórdias de Deus, quer dizer, fala de abundância, de uma variedade das misericórdias de Deus. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdias. O profeta está aqui a confiar neste Deus. Vejam, ele perdeu tudo. As pessoas, naquela ocasião da guerra da Babilónia, perderam tudo. Perderam vidas, filhos, pais, todos os seus bens, as suas casas. É a pior situação possível. Mas ele olha e diz, mas Deus é um Deus de misericórdia. De grandes misericórdias. E de facto, em 2 aos Coríntios 1:3, Paulo diz que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Por isso, todos nós somos devedores às misericórdias de Deus pelo facto de não sermos consumidos.
Essa é a primeira lição, é a primeira coisa que Jeremias traz à memória. Eu vou recordar-me, mas Deus é um Deus de grandes misericórdias. Em segundo lugar, profeta na sua profunda dor, lamento, aflição, ele ainda pode experimentar a esperança na ternura e na compaixão do Senhor. Versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E nós cantamos, se lembram, o primeiro cântico foi precisamente Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Lembram-se? Então, ele está aqui a dizer, essas misericórdias de Deus, amanhã de manhã, são novas. E depois da manhã, novas. Grande é a tua fidelidade. No capítulo 3, versículo 17, o profeta perdeu toda a esperança. Ele diz assim, afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Desculpem, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então aqui ele está no pior do seu lamento. E aqui ele perdeu a esperança, mas agora ele diz, pode confiar, pode descansar nas misericórdias de Deus, porque ele diz, amanhã Deus vai ter as suas misericórdias. São novas cada manhã, renovam-se constantemente. Porquê é que se renovam constantemente as misericórdias de Deus? Ele explica no resto do versículo 23, porque é grande a fidelidade de Deus. Nós somos seu povo, somos seus filhos, podemos atravessar momentos difíceis, não vamos perder a esperança nas misericórdias de Deus, que são novas cada manhã. Amanhã nós vamos começar um novo dia. As misericórdias de Deus estão lá, porque a sua fidelidade é muito grande. Deus é fiel. Mesmo que tudo esteja em ruínas na nossa vida, como Jerusalém, cidade, em ruínas, invadida, destruída, as misericórdias de Deus não falham, porque Ele permanece fiel e misericordioso. Portanto, irmãos, mesmo em tempos difíceis, quando parece que Deus bloqueou as suas misericórdias, elas, de facto, continuam a fluir dele. Os rios da misericórdia de Deus correm cheios, transbordantes, nunca estão secos, renovam-se pela manhã. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança. Olha o que é que disse Jó. Jó foi um homem terrivelmente angustiado. Ele sofreu às mãos de Satanás. E em Jó 7, 17 e 18 ele diz assim, que é o homem, veja, no meio da sua angústia, ele diz, que é um homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração e cada manhã o visites e cada momento o proves. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E Deus é fiel, grande é a sua fidelidade, não importa o tipo de dores, de problemas que nós tenhamos de enfrentar, mantenhamos firme a nossa confiança na palavra do Senhor que promete, grande é a tua fidelidade. Glória ao nome do Senhor. Versículo 24. O que é que o profeta traz mais à sua memória na angústia? É uma lição para nós. O profeta diz, eu estou na pior situação da minha vida, mas eu vou recordar-me. Versículo 24. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não podemos nunca voltar as costas ao nosso Deus. Nunca. Às vezes, na nossa fraqueza, podemos pensar em fazer isso. Não façamos isso, irmãos. Nunca voltemos as costas a este Deus de misericórdias constantes, novas cada manhã, de grande fidelidade. E a lição que o profeta aqui nos mostra no versículo 24 é que ele se lembra que Deus é e será sempre a alegria completa e suficiente do seu povo.
O que é que nós afirmamos? O que é que diz a minha alma? Quando eu tiver perdido todas as coisas que tenho neste mundo, a minha liberdade, o meu sustento, quase a própria vida, ainda assim não podemos perder o nosso amor e confiança em Deus. Nós sabemos que as porções, aquilo que temos na terra, são coisas perecíveis, mas o Senhor é a porção para toda a eternidade. Vou escolher sempre o Senhor. Vou sempre depender dele. Diz aqui, portanto esperarei nele. Na angústia, no lamento, na tristeza, na perda, amanhã vou continuar a esperar nele. Enquanto nós tivermos amor ao Senhor acima de todas as coisas, nós vamos ter tudo o que precisamos. Como diz aqui o profeta, Deus, Ele é a minha porção, esperarei nele, vou lançar-me sobre Ele completamente, vou encorajar-me em Deus. Quando todos os outros apoios que me sustentavam desabarem, vejam o que é que Ele diz aqui, esperarei nele. Esta é a nossa obrigação. Deus é a minha porção completa e total neste mundo. Em quarto lugar, versículo 25, Jeremias continua a dar-nos lições de esperança. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Ele está a dizer isto no meio da invasão, no meio da destruição, no meio da morte, no meio da perda total. Bom é o Senhor, diz ele, versículo 25. Como é que podemos dizer? No meio da perda, bom é o Senhor. Para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então aqui em quarto lugar, vemos a confiança que é depositada no Senhor, nunca é em vão. E como é que nós sabemos que quando confiamos em Deus, nunca vai ser em vão? Vejam, versículo 25 ele diz que Deus é especialmente bom para os que confiam nele. Não é? Bom é o Senhor para os que esperam nele. Se esperas em Deus, Deus é bom. Para a alma que o busca, busquemos ao Senhor em oração, na leitura da sua palavra. Temos de confiar nisto, irmãos. Também o versículo 26 nos ajuda a compreender porque é que a confiança em Deus nunca é em vão. Vejam. Bom é ter esperança. Mau é ter desespero, mas ter esperança é bom. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que é que eu posso fazer mais? Eu não tenho recursos, não tenho mais capacidade. Estou a perder tudo. Estou numa dificuldade enorme de saúde, por exemplo. Mas continuar a esperar no Senhor. E aqui o versículo 26 diz: todos aqueles que esperam no Senhor vão descobrir que vale a pena. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu não consigo, mas Deus é Salvador. Eu vou continuar a esperar a salvação que Ele vai trazer. Por isso, busquemos ao Senhor com fé, com esperança, e vamos ver a sua bondade e a sua salvação, o seu livramento, a sua libertação, a sua ajuda. Versículo 29. Sejamos humildes perante o Senhor. Assente-se, o versículo 29 diz: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E aqui fala de humildade. Humildade. Humilhemo-nos, confessemos ao Senhor o nosso desespero, a nossa necessidade, esperemos no Senhor. E quando nós nos humilhamos desta maneira, o profeta diz: talvez ainda haja esperança. E certamente vai haver esperança, porque Deus é um Deus de misericórdia, renovada em cada manhã. E versículos 31 a 33, ele diz: pois o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Irmãos, em conclusão, grande lição temos aqui do profeta Jeremias, numa altura da história de Israel, de perda total, invasão,
e destruição, guerra. Descansemos e confiemos nas misericórdias de Deus, nas nossas guerras, nas nossas perdas, nas nossas grandes necessidades a todos os níveis. O livro chama-se Lamentações de Jeremias. Nós também temos as nossas lamentações. Mas vamos aprender com o profeta a ter esperança. Como ele ali, a partir do versículo 21, é quando ele vira e diz: eu vou esperar, vou ter esperança. Descansemos e confiemos nas misericórdias de Deus, que nos vão trazer conforto nas horas de angústia e de dor. Ele ensina aqui que as misericórdias de Deus são permanentes. Quando estamos a passar pela aflição, não quer dizer que Deus não tem a sua misericórdia, Ele tem, porque são permanentes e contínuas, são novas cada manhã, são como o caudal de um rio. Amanhã vai estar lá essa misericórdia, essas misericórdias de Deus. Esperemos no Senhor, seja Ele a nossa porção e a nossa esperança. E vou terminar lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, irmãos.